Bora, bora, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quebetes. O William aqui trazendo para vocês as análises e os palpites para os jogos dessa segunda-feira, 22 de abril de 2024. O final de semana foi muito bom, né? Tivemos aí mais de 6 stakes de lucro entre o sábado e o domingo. Então, um final de semana aí maravilhoso. Quem pegou as dicas de sábado e domingo, com certeza forrou e se deu muito bem aí nos jogos da rodada do final de semana, beleza? Pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. É muito importante que você me ajude aí nessa empreitada, no engajamento do canal aqui, nesse projeto de YouTube, né? Estamos aí reiniciando nosso projeto, então eu fico muito grato se você puder me dar essa moral aí, certo? Bora lá então para segunda-feira, apenas 4 jogos nessa segunda, tá? Temos La Liga, Série A da Itália e também a Liga de Portugal, né? Uma segunda-feira bem mais reduzida, a gradezinha aí bem mais complicada. Então, eu separei para vocês aí as melhores oportunidades, aquelas entradas que eu acho que são mais interessantes para a gente poder fechar segunda-feira no green, beleza? Bora lá então, começando com Sevilha e Mallorca pela La Liga, às 16 horas. Um jogo aqui em que nós temos duas equipes que estão brigando ali na parte de baixo da tabela, né? O Mallorca é 17º com 31 pontos, já o Sevilha é 14º com 34 pontos. Então, como eu disse, duas equipes que ainda brigam aqui contra o rebaixamento, né? O Mallorca mais ameaçado do que o Sevilha, mas as duas equipes ainda não conseguiram fugir, né, desse risco de rebaixamento. No retrospecto, na race das duas equipes, nós temos um Sevilha que tem duas derrotas, duas vitórias e um empate, jogando nos seus domínios, e o Mallorca fora de casa que não tem vitórias nos últimos 5 jogos. Tá? Então, duas equipes que não têm uma race aqui tão interessante. Em relação a gols, nós temos o over 1,5 batendo em 70%. Tá? Uma média de 3,2 para o lado do Sevilha, né, entre gols marcados e sofridos, e 1,4 para o lado do Mallorca. Então, o Sevilha com uma média maior de gols aí entre marcados e sofridos. Vamos dar uma olhadinha nas odds, então. Nós temos 2,06 para o lado do Sevilha, tá? E 4,14 para o lado do Mallorca. O mercado entende que o Sevilha é favorito, eu concordo com isso, eu acho que o Sevilha realmente é favorito para vencer esse jogo. Nas odds de gols, 1,51, a odd de over 1,5. Como eu disse, né, 70% das vezes batendo este mercado, over 1,5 a 1,51 é interessante essa odd, mas é interessante de repente ficar ligado ali, né, atento no jogo, pegar em live essa oddzinha aí de 1,51, ver se o jogo vai estar bem movimentado, de repente pode ser interessante essa entradinha de over 1,5. Eu vou pegar para esse jogo aqui a vitória do time da casa, a vitória do Sevilha a 2,06, tá? 2,06 essa oddzinha de vitória do time do Mallorca, do Sevilha contra o Mallorca. Então eu acho que é interessante. Como eu disse, o Sevilha, na minha opinião, é favorito, tá? E essa odd de 2,06 está bem valorizado. Então vamos ficar com essa entrada aqui para esse jogo da La Liga segunda-feira. Depois nós vamos para Roma e Bolonha, tá? Deixa eu fechar aqui para nós pegarmos o jogo da Roma e do Bolonha. Roma e Bolonha pela a Série A da Itália, rodada 33. A Roma que está em quinto colocado com 55, o Bolonha quarto com 59. O time do Bolonha é um time muito bom, né? Um time bem interessante. Tá com 59 pontos, tá ali na quarta colocação. Então, dois times que também brigam aqui, né? Por classificação na zona da Champions League aqui. Então, um jogo bem promete ser bem interessante. No retrospecto, a Roma dentro de casa é impecável, tem 5 vitórias consecutivas, inclusive vencendo o Milan no último jogo pela Europa League, né? Então tem um retrospecto bem interessante aqui, a Roma jogando em casa. O Bolonha fora de casa que também não é ruim, né? Tem 2 empates e 3 vitórias. Então um time bem interessante também esse time do Bolonha. No que diz respeito a gols, nós temos aí 60% batendo esse over 1,5, tá? Então 70% batendo o under. Então aqui um jogo com tendências de under, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas odds. Na odd de vitória da Roma nós temos 2,30, 3,42 para o lado do Bolonha. Tá? O mercado entende que a Roma tem favoritismo aqui. Eu concordo também, apesar do Bolonha ser uma equipe boa, né? A Roma jogando em casa é muito forte. E nas odds de gols nós temos 1,47 por over 1,5, 1,20 por under 3,5. Se for fazer alguma coisa em relação a gols aqui, é bom ficar de olho no under, né? Tá um pouco baixa essa odd, 1,20, tá? Mas eu acredito que é um jogo para under essa partida aqui. Eu vou pegar para esse jogo aqui também a vitória da Roma, tá? Como eu disse, né? A Roma que é favorita, tá impecável jogando em casa nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, né? E tá lutando para poder, inclusive disputando com o Bolonha ali a última vaga na Champions. Então eu acredito que a Roma em casa não vai vacilar, né? Vai ser um jogo duro, mas essa odd de 2,30 aqui a favor da Roma me interessa, tá? Então vou de vitória da Roma aqui para essa partida.
Vamos fechar aqui e vamos pegar agora aqui outro jogo da Série A da Itália, Milan contra Inter, né, clássico aqui, jogaço, né, o Milan que é segundo colocado com 69 pontos, vem atrás aí da Inter com 83 pontos, né, temos aqui 14 pontos de diferença e temos poucas rodadas aí, tá? Dificilmente o Milan vai conseguir buscar a Inter de Milão, né, muito difícil. Nós temos 6 jogos aí, temos 18 pontos, né, deixa eu ver quantos times são aqui na... temos 6 jogos, 18 pontos em disputa e 14 pontos de diferença, tá? Se o Milan vencer essa partida, vai diminuir para 11 pontos. Vai ficar difícil, tá? Tá difícil pro Milan conseguir aí alcançar a Inter, mas é um jogo em que o Milan precisa vencer de qualquer maneira, né? Se quiser pensar em alguma coisa aí em relação a título, precisa vencer de qualquer maneira. O Milan que perdeu o último jogo para a Roma em casa pela Europa League, né? E a Inter de Milão que fora de casa tem um retrospecto muito bom, né? Muito bom mesmo. Perdeu o último jogo para fora de casa. O último jogo fora de casa que perdeu foi para o Atlético de Madrid pela Champions. Então um jogo bem disputado, bem interessante. A odd do Milan está 3,65 e a odd da Inter 2,07. Então o mercado entende que a Inter é a favorita para esse jogo. E a odd de gols nós temos o over 1,5 pagando 1,24. Eu vou pegar para essa partida aqui chance dupla do Milan, tá? Eu sei que a Inter de Milão tem um time melhor, provavelmente é favorita mesmo para essa partida, mas a chance dupla do Milan está pagando 1,80. Tá? Como eu disse, eu acredito que o Milan vai tentar fazer de tudo para vencer esse jogo, e eu acredito que o empate aqui é um resultado bem provável, tá? Bem fácil de acontecer, e essa oddzinha de 1,80 aqui, para termos a vitória do Milan e um empate a nosso favor, eu acho que é bem interessante, eu acho que não é de se jogar fora, tá? Apesar de que existe um risco aí, né, da gente tomar um head, né? A Inter pode vencer o Milan sim, mas eu acho que tem valor esse 80 aqui para a chance dupla do Milan para esse jogo. Beleza? Agora vamos para o último jogo, Farense contra o Benfica pela Liga de Portugal. 30ª rodada. Na classificação nós temos o Benfica na segunda colocação com 70 pontos, 10 pontos abaixo do Sporting, né? Então o Benfica, se quiser sonhar com alguma coisa aqui, precisa vencer partidas e precisa torcer para que o Sporting não faça o dever de casa, né? Não vença as suas partidas. Então é um jogo aqui que eu acho. O Farense tem 31 pontos na 10ª colocação. Então eu acho que é um jogo aqui pro Benfica vencer essa partida, tá? O Farense em casa tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos. O Benfica que tem 2 vitórias e 2 derrotas, né? Só que perdeu pro Sporting e perdeu pro Olympique de Marseille, né? Pela Europa League na última rodada. Foi eliminado, inclusive, né? Nos pênaltis, se eu não me engano. Então, eu acredito que o Benfica é favorito para vencer esse jogo, tá? A odd de vitória do Benfica está pagando 1,36 e a odd de over 1,17. Um jogo que tem tendência de over, tá? Mas 1,17 é muito baixo, né? Eu acho que não é interessante. Talvez para colocar uma combinada, pode ser uma odd interessante. Mas eu vou ficar com a vitória seca do Benfica aqui a 1,36. Não é uma odd tão alta, né? Mas eu acredito que o Benfica tem plenas condições de vencer esse jogo. Então eu vou pegar a vitória do Benfica aqui a 1,36. Certo? Então são 4 jogos, né? São 4 joguinhos para a gente se divertir na segunda-feira. Como eu disse, uma grade reduzida, né? Um pouco mais complicado de achar as entradas, mas tá aí para vocês as minhas análises. Eu acho que, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, né? Para que vocês possam tomar as decisões de vocês e fazer o planejamento dessa segunda-feira. Certo? É isso então, agradeço você que ficou até o final. Peço, né, que se inscreva no canal, que curta esse vídeo. Isso é muito importante aqui para o meu projeto. Eu fico muito grato se você puder fazer isso por mim. E amanhã, né, eu estarei de volta com as entradas da terça-feira, certo? Então vamos lá, boa sorte para nós, fique com Deus e dale!